E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Tomás Salve, salve, família! e a gente vai falar sobre impostos. Esse tema aí quem decidiu foi o Tommy ontem. Ele acabou tomando a frente aí, acabou escolhendo, disse que era legal a gente falar. A gente geralmente discute isso bastante aqui em casa. Depois que eu li o livro do Piketty, a gente começou a discutir isso muito aqui em casa. E é um tema importante, né? no nosso E é um país. tema, sem dúvida nenhuma, é um tema de extrema importância, muito tendo em vista a injustiça fiscal do Brasil, né? Perfeito. Tomar um golinho de café. À vontade. Bom, pessoal, eu quero começar então esse tema dos impostos. Os impostos no direito, eles estão abarcados dentro do direito tributário, que analisa todo o sistema tributário nacional. Ou seja, a forma como o Estado vai arrecadar o dinheiro, o cash, a bufunfa, para depois dar destinação a isso. Ou seja, é extremamente importante para qualquer pessoa que vive em sociedade entender a importância do imposto. Imposto, taxas, qualquer forma que o Estado tem de se financiar. Enfim, hoje a gente vai especificamente, dentro do tema dos tributos, do sistema tributário nacional, a gente vai falar sobre os impostos. Por quê? Porque os impostos aqui no Brasil, eles refletem muito a injustiça fiscal, beleza? Então, esse vai ser o nosso primeiro tema hoje. Pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar um destaque que hoje eu tô feliz, tô bastante feliz, porque o Tomás, consegui convencer o Tomás a participar mais uma vez do vídeo aí, e esse vai ser um vídeo mais longo, então vai ser bom pra gente conversar e eu tô animado. É isso aí, vamos que vamos. Bom, pessoal, nesse tema da injustiça fiscal, por que é chamado de injustiça fiscal? Começa por aí, tá? Por quê? A fiscalidade, a importância dela é tu definir a capacidade contributiva de cada um. Ou seja, quais são os rendimentos de cada pessoa nesse território nacional e quanto cada um tem de capacidade contributiva, quanto cada um vai conseguir contribuir para o nosso bolo nacional, né? Perfeito. Beleza. Aqui no Brasil, esse é o maior problema. É esse o maior problema. Não aceite que te digam o contrário. É esse o maior problema. Tá? Por que esse é o maior problema? De uma forma bem simples e geral, é porque o rico simplesmente não paga imposto ou paga muito pouco, e o pobre e a classe média pagam muito. A carga tributária deles é tremenda. É eles basicamente que bancam o Estado Nacional. Tá? Então eu separei aqui também 4 parágrafos que eu acho interessantíssimos sobre essa questão dos impostos e também separei as alíquotas referente a cada renda do trabalho. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre essa renda do trabalho, né? Para já começar a demonstrar o tamanho da injustiça fiscal. Olha só, reparem bem. Se tu possui uma renda de R$ 1.903 até R$ 2.826, arredondando os valores, né, porque tem centavos quebrados, Perfeito. dá 7,5% de taxa. Essa vai ser a alíquota que tu vai ter que contribuir. De R$ 1.903 a R$ 2.826. O que já é um valor considerável, né? Que já é de uma renda desse valor. exato. O salário médio aqui no Brasil, a renda média do brasileiro, se eu não me engano, é 2.000 e alguma coisa, né? Dos 200 e tantos milhões de brasileiros que tem. Então, sim, já é uma renda favorável, tá? Aí, a segunda base de alíquota. De R$ 2.826 a R$ 3.751, lembrando de novo que são números arredondados, 15% vai ser essa alíquota, né? Ou seja, já dá uma dobrada na alíquota, né? De mais ou menos uma distância ali de R$ 1.000 e poucos, R$ 2.000 que tu tá ganhando, dobra a alíquota. Dobra. Aí a gente vai de R$ 3.751 para R$ 4.664 para 22,5. Ó, 22,5, né? E aí, por último,
Acima de 4.654, lembrando de novo que são números arredondados, a gente vai para 27,5%. Tá? Então, aqui tá uma simples demonstração. E acaba aí, né? Para quem não tem nenhum problema cognitivo, enfim, o tamanho da injustiça fiscal. Pense bem. Se tu recebe até 4.664, tu vai pagar 27,5 como taxa, né? Quer dizer, acima de 4.664, tu vai pagar 27,5 de taxa, né? Então vamos supor que tu ganhe 5 mil. 5 mil, qual que vai ser a tua taxa? 27,5%. Isso. Se tu ganha 40 mil por mês, qual vai ser a tua taxa? 27,5%. Tá, e se tu ganha 100 mil? 27,5%. Só que aí que tá. Quem ganha 100 mil, quem ganha 40 mil, em tese, não é a renda proveniente do trabalho. Tá certo? A gente tem variados tipos de renda, né? E a maioria das rendas não são rendas do trabalho, tá? Essas taxações que eu tô falando para vocês aqui, que por incrível que pareça o Estado brasileiro já tratou de taxar, são rendas provenientes do trabalho, ok? Aquele trabalho assalariado, CLT, tudo bem. Nessa ideia, eu queria destacar aqui, deixa eu achar... Aqui, ó. Eu queria destacar aqui a fala do... Vê como é que é o nome dele certinho do autor, Tommy? É o Led Ribeiro? Pega aqui. Aqui, ó. Vou falando aqui pra vocês, ó. Ainda no âmbito da tributação sobre a renda de pessoas físicas, o autor Ribeiro aponta a distinção entre a tributação sobre o trabalho assalariado, com alíquotas de até 27,5%, e as dos ganhos de capital, com alíquota máxima de 15%, né? Então vocês já podem ver aí, ó, de 27,5%, que já é a renda sobre a renda assalariada, ela já é uma renda que não é progressiva, né? É uma renda que literalmente ela dá estagnada nos 27,5%, e quem ganhar mais ou ganhar entre os 4 mil e 5 mil vai pagar igual. Porém, olha só, e já é uma alíquota de 27,5%. Mas olhem a alíquota do ganho de capital. A alíquota máxima de 15%. Tá? Tu achou o nome do coisa? Achei, é Caio Vinícius Ribeiro Guimarães. Caio Vinícius Ribeiro Guimarães, isso aí. E aí ele destaca aqui, ó, também, ó. Como sendo fundamental para o agravamento da injustiça fiscal, defendendo a realização de medidas que possam tributar de maneira mais intensa as grandes rendas, inclusive as obtidas por meio de lucros e dividendos, desonerando grande parte dos assalariados e abrindo espaço para o alívio fiscal na tributação sobre o consumo. É importante. Tá? Então, o que dá para entender disso aqui, ó? A tributação, de maneira geral, de maneira estritamente geral, a tributação sobre rendas, elas focam mais no assalariado. Ok? Ela já foi legislada fortemente nesse sentido. Então, sobre o assalariado, ela existe, ela arrecada e ela é destinada. Porém, quando tu para pensar nas rendas provenientes do capital, dos juros, dos aluguéis, dos dividendos, das taxas de lucros, esses dificilmente são taxados. E quando são taxados, a alíquota máxima sobre ganhos de capital, por exemplo, é 15%. 15%. É ridículo. Ridículo. Né? Então, mesmo assim, vamos dar uma ideia aqui. Os ricos, quando têm uma noção disso e eles querem dar um jeito de elidir o erário público, de causar alívio fiscal nas suas contas, o que eles fazem? Eles usam de guerras fiscais entre os estados para produzir os seus bens ou seus serviços, ou eles usam de seus advogados, né, que podem criar holdings familiares, que é para segurarem os bens nos consumos e evitarem a taxação, né? Então isso já demonstra claramente como
indícios e... Não sei se dá pra chamar de indício, acho que eu vou chamar de fato, sabe? Não é indício, entendeu? É fato. O fato demonstra o seguinte: as rendas sobre lucros, dividendos e capital, elas basicamente não são captadas. E quando são baixas, tá? E isso abre um espaço gigantesco para a desigualdade entre as pessoas, a desigualdade regional entre os estados e a guerra fiscal, e a injustiça fiscal, que é por isso que as pessoas reclamam tanto de imposto. Hoje em dia tu vai na rua, tu não vai ver ninguém defendendo imposto, né? É verdade. Não vai ver ninguém falando, não, eu quero Muito mais difícil. imposto, né, e tal. Poxa, é difícil tu ver isso, entendeu? O debate não, tem que ser contra imposto, estado mínimo, né? A gente só quer polícia e olha lá. Mas enfim. Quero destacar também aqui, ó. Da mesma forma, o autor Floriano Martins de Sá Neto e também o autor Charles Alcântara afirmam que não se justifica a manutenção da incidência do imposto restrita apenas às rendas provenientes do trabalho, enquanto rendas provenientes do capital, juros e aluguéis possuem significativos benefícios fiscais e rendas provenientes de lucros e dividendos continuam permanecendo isentas de tributação desde a promulgação da Lei 9.249. Então, assim, pessoal, se a gente quer falar de um Estado social que tenha força para agir, se a gente quer professores bem pagos, se a gente quer uma polícia bem preparada, se a gente quer um sistema de saúde que não seja tão deficiente, se a gente quer qualquer tipo de avanço, por exemplo, mais acentuado nas educações básicas, né, com investimento maior na estrutura também, a gente tem que parar para pensar na arrecadação nacional. A gente tem que parar para pensar na construção do Estado Social brasileiro, que está tipificado na Constituição Federal. E que sim, de fato, principalmente no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, a gente teve diversos avanços nesse sentido, né? Mesmo que não de formas que concorda-se amplamente, mas foi caminhado nesse sentido. Então, outro ponto que eu quero salutar aqui é aqui, ó. Verifica-se ainda que a carga tributária brasileira em relação a outros países é complexa, regressiva e, o que é regressiva? Regressiva é quando a taxa e a alíquota, ela literalmente acaba cobrando daquele que é mais pobre, tá? Ela vai regredindo, ela é mais custosa para aquele que está na base social. Ela teria que ser progressiva. Né? O ideal seria, como tu vê, por exemplo, nas alíquotas tributárias nos estados europeus, é uma alíquota progressiva. Progressiva sobre o capital, progressiva sobre a renda, progressiva sobre juros, progressiva sobre tudo. Progressividade, né? Então, aqui no Brasil, o que ela é? Complexa, ou seja, a gente precisa aí de contador, de advogado para entender elas, né? Eles não fazem isso por acaso. Ela é regressiva, ela é indireta, né? O que é indireta? Que ela incide sobre o consumo. Dificilmente ela é na fonte ou ela se dá em meios originários da tua renda ou do teu lucro. Geralmente ela se dá de forma indireta, é a mais pesada. E ela também é incidente, sendo majoritariamente, e esse majoritariamente eu quero sublinhar para ficar quadrado na tua cabeça, porque é literalmente, majoritariamente, sobre bens e serviços. Bens e serviços, tá? É por isso que tu vê aí, por exemplo, isso deve ser comum na tua realidade, porque é na minha, é na do Tommy também. Com certeza. Todo mundo reclama hoje em dia aqui no Brasil sobre preço de carro, né? Ou o carro tá barato pra ti? Que é um absurdo, né? Não, né? O carro tá caro. Por que o carro é tão caro? Já parou pra pensar por que um carro é tão caro? Olha a incidência de imposto sobre um carro. E tu sabe por quê? Por quê? Porque o carro é considerado um bem de consumo. Tá certo?
Vai ver, por exemplo, se uma mansão é taxada, que nem um carro é taxado? Não é, né? Mas, ó, pega isso, então. Majoritariamente, a nossa contribuição, a nossa arrecadação nacional é sobre bens e serviços. Frente a quem? Frente a renda e patrimônio, né? Lembrando, não é só a renda assalariada, rendas do capital e tudo mais, mas rendas e patrimônio, né? Basta tu ver as alíquotas de patrimônio, são todas defasadas, inclusive na casa que tu mora, meu amigo, deve ser defasada, tá? Mas enfim, vamos lá. Para isso, conclui-se que a alteração na carga tributária brasileira, reduzindo as bases incidentes sobre o consumo, por favor, e elevando as que incidem sobre renda e patrimônio dos mais ricos, inclusive com a regulamentação, e eu vou entrar nesse debate aqui, mas daqui a pouco, inclusive sobre a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. E tributação de lucros e dividendos se apresentam como os mais importantes instrumentos na busca de uma tributação justa. Isso aqui, meu amigo, devia ser feita uma música com isso aqui. Um quadro. Uma música. Tá? Vou tomar um golinho de café. Perfeito. Tom, me fala aí pra eles, desde quando que é para ser legislado o imposto sobre grande fortuna? O imposto sobre grandes fortunas, pessoal, só para vocês terem conhecimento, ele é para ser legislado desde a promulgação da nossa Constituição Federal, em 1988. Então pensem, pessoal, ó. 1988. 1988, perfeito? A gente tá em 2021. Isso dá mais ou menos uns 33, 34 anos, né, de Constituição. E é incrível, literalmente incrível, que passado 30 e tantos anos de Constituição Federal e da evidência dos legisladores em construir esse Estado Social, é notável, assim, para não falar bizarro, que desde 1988 o Constituinte originário, lá em 1988, ele declarou o seguinte, que as leis infraconstitucionais devem legislar sobre o imposto sobre grandes fortunas. Pergunta-se, foi legislado? Aí olha os outros... E não é por acaso, né? Não é por acaso. E, É bom Tomás, lembrar, largou, falou assim, ó, tudo. Literalmente, não é por acaso, pessoal. Isso não se dá por acaso. Tá? Isso são conflitos de interesse, literalmente, isso não se dá por acaso. Tá? Porque quando tu para ver os outros impostos, tá? Vários deles já foram legislados, alguns de maneira extensiva e que não se justificam. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Certas matérias a gente legisla de uma forma muito extensiva, muito analítica, e as que de fato precisa legislar, essas a gente não toca, essas a gente não legisla. E é literalmente assim com o imposto sobre grandes fortunas. A gente não toca nesse assunto, tá? Por quê? Porque esse assunto vai tocar no capital, no grande capital, eles não querem tocar nisso. Eles não querem tocar, tá? Então, desde 1988, o imposto sobre grandes fortunas não é legislado no Brasil. E não foi por falta de pedidos. Tá? Ele é o único imposto da União na Constituição Federal, aqui no artigo 153, o qual deve ser definido nos termos de lei complementar. Todos os outros, nenhum consta a mesma informação. E o que isso quer dizer? Engraçado, né? O que isso quer dizer? Lei complementar, para quem é leigo no direito, não é do estudo do direito, a lei complementar, ela tem uma base de aprovação diferente. Ela tem, se eu não me engano, é a maioria absoluta, né? É a lei complementar, não é? Se não me engano. É a maioria absoluta. Então, é um quórum diferenciado para aprovação, ou seja, é mais difícil de tu aprovar, entendeu? Tu precisa ter mais jogo político daí. Ou seja, tornaram mais difícil, né? Enquanto os outros impostos, literalmente, não é assim. Ok?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu destacar sobre os impostos. Eu gostaria de, no final, já podemos estar finalizando. Como que é? Já podemos estar finalizando. Pessoal, que eu gostaria de terminar falando, então, sobre a importância de reduzir essa carga, a carga tributária brasileira sobre o consumo, tá? Eu acredito que se a gente fizesse um balanço melhor entre a redução da carga tributária sobre o consumo e a carga tributária sobre patrimônio e rendas derivadas do capital, a gente conseguiria ter uma arrecadação mais equilibrada, mais justa e mais eficiente. Perfeito? A gente conseguiria aliviar de uma forma substancial o mais pobre e a classe média, ok? E ainda estimular a economia, porque eu não acredito que o imposto sobre consumo seja benevolente para a economia. Eu acredito que ele desestimula a economia, ok? Eu prefiro que se taxe o patrimônio, às vezes aquele patrimônio que está parado, aquelas terras lá, né, que estão paradas. Perfeito. Eu quero que se taxe isso, e não a renda que fica girando, né? Não o pequeno capital que está girando. Então eu queria terminar essa nossa reflexão, que acabou sendo... Só acrescentar também, né, seria bom uma reforma das alíquotas também, né? Redefinir os valores. Boa, brilhante, eu esqueci de falar também. Do salário. Perfeito, Tomás. Seria muito interessante também uma redefinição dessas alíquotas, buscar um equilíbrio maior, buscar uma amplitude, uma amplitude do salário maior, ou seja, Perfeito. um leque de disponibilidade maior, entre não só ficar até salários de 4.664. Isso é ridículo. Isso não faz. Poxa, a gente tá em 2021, tem salários aí de pancada, gente. Não dá pra ficar assim pensando que a lei não sabe que isso existe. A lei sabe que isso existe. Poxa, se eu sei... Uma alíquota de 27,5 para quem ganha 4.600 é demais. Eu até entendo para alguém que ganha demais, 100 mil, sim. 50 mil para mais, mas para esse valor é muito dinheiro. Verdade. É muito ridículo, cara. As alíquotas Poxa. são muito altas pro valor baixo de salário. Pensa assim, ó, se tu ganha 4.664, tua base é 27,5. Se tu ganha 20 mil, vai ser 27,5. Qual que é o sentido do... Cadê o equilíbrio fiscal nisso? Tá? Cadê? Não faz sentido Não nenhum. tem sentido nenhum. É totalmente injustiça. É a lei te falando, isso é injusto. Tá? Então, pessoal, eu queria terminar falando que seria interessante, então, reduzir essa tributação sobre o consumo, principalmente, e aumentar essas alíquotas das rendas, aumentar e quem sabe debater mais sobre os impostos sobre grandes fortunas, sobre capitais, sobre lucros, dividendos. Eu acho que a gente precisa arrecadar mais, a gente precisa de um Estado nacional forte, a gente não pode mais ter esse Estado precarizado, Com esse certeza. Estado fracassado, né, que Só deu agora a piorou nos pandemia. últimos E a anos, né? sorte que a gente... Como? Desculpa. Só piorou nos últimos anos. Que só piorou nos últimos anos, a gente teve agora a pandemia, e a sorte que a gente tinha um sistema único de saúde. Foi o que salvou. Foi o que salvou. Se não tivesse, imagina quantos tinham morrido. Claro que já morreram demais, é óbvio. Poxa, muitas políticas públicas erradas e tal. Mas imagina quantos teriam morrido sem o sistema único de saúde. As pessoas não notam a importância do Estado. Poxa, É verdade, é incrível. imagina a capacidade de um Estado ainda mais forte, arrecadando mais, né? Então é isso, pessoal. Lembrando também que é importante criar mecanismos de fiscalização também, junto com essas formas de arrecadação, porque a gente sabe que a verba pública arrecadada ela tem que ter uma destinação pública e tem que ser transparente, acima de tudo. Tá? Então seria isso por hoje, pessoal. Acho que foi bom o vídeo. Agradeço aí quem puder assistir. Agradeço quem puder deixar um like também. É isso. Tomás, tu Se quiser se merece. inscrever também. Tommy, não quer aparecer aí pra galera dar um oi? Pode dar um salve. Aí, galera. Aí, pessoal. Abraço.